irmãos estejam acompanhando o corpo desse Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós somos desafiados nesta noite pela Tua Palavra para entender, Deus, quão grande é o Teu amor por nós, quando o Senhor demonstrou na cruz do Pai esse verdadeiro amor. Mas também nós precisamos entender que, apesar de nos amar, o Senhor nem sempre nos isenta de sofrimento, de dores, lutas e provações. Mas precisamos também, Pai, aprender e também compreender cada sofrimento, cada provação, em cada uma das nossas lutas. É uma oportunidade, Deus, para exibir a glória do Senhor, exibir o Teu poder, a Tua grandeza e o Teu propósito. Que nessa noite, Pai, o Senhor esteja consolando cada coração angustiado, agoniado, desanimado, e fortalecendo todos aqueles que esperam em Jesus Cristo. Não somente esperam, mas clamam. Sou feliz com Jesus. Eu sou feliz com Jesus. Independente, Pai, do que passamos, prepara-nos e ensina cada um de nós para enfrentarmos os dias maus que estão por vir. E que a compreensão de tudo isso produza em nós uma alegria indizível, acima de toda e qualquer tribulação. Ensina-nos, ó Deus, a mover em fé. Se o Senhor não abrir o mar, se o Senhor não nos fizer andar sobre o mar, o Senhor nos sustenta na profundidade do mar, e o Senhor pode nos levar para a glória através dos mares e das tempestades da nossa vida. Mas que, acima de tudo, Deus, Teu nome seja glorificado em nossos anos. Nós oramos agradecidos. No nome de Jesus. Amém.
Geralmente esse texto de Lázaro, da morte de Lázaro, é muito usado em funerais, né, em ofício público. Mas é importante olhar para esse texto na ótica de Jesus Cristo, tentando destruir algumas heresias e alguns ditados populares e até mesmo algumas teologias que existem por aí. Há algum ensinamento que diz que o cristão ele não pode sofrer, ele não pode passar por provações e sofrimentos, porque na verdade se ele enfrenta alguma dificuldade, alguma provação, alguma luta, o grande problema é a fé dele. Ou eles dizem, se não for a sua fé, é porque você se encontra em pecado e eis a razão por que você passa o momento e a situação que você vive. Mas nesse texto aqui nós aprendemos, irmãos, que isso não é verdade. A gente percebe nesse texto que, mesmo tendo uma relação de intimidade com Jesus, mesmo sendo amado por Jesus, caminhando com Jesus, vivendo com esse Jesus, sendo fiel a esse Jesus, nos relacionando com Ele dia após dia, cumprindo as nossas obrigações, os nossos deveres para com Ele, ainda assim nós passamos por sofrimentos, provações, angústias, dores. A verdade é, Deus nos ama, mas Ele não nos isenta de sofrimento. E talvez esse seja, irmãos, um dos grandes problemas para a vida do cristão hoje. Conciliar essa verdade de que Deus nos ama, mas Ele não nos isenta de sofrimento, ou não nos isenta de sofrer. E o grande mistério é descobrir em cada sofrimento, em cada provação e em cada luta, a manifestação da glória do nosso Deus. Como que nós enxergamos, como que nós percebemos a manifestação da glória de Deus no nosso sofrimento. E quando nós percebemos a glória de Deus, a manifestação da sua glória, quando nós entendemos a razão da glorificação do nome dele, o sofrimento passa a ser encarado com uma outra perspectiva. Nós teremos uma outra visão de sofrimento, de angústia e de dores. Então nós vamos entender aqui, irmãos, que muitas das vezes nós não sabemos por que sofremos. Na maioria das vezes nós não sabemos por que nós sofremos, mas de uma coisa nós temos certeza: nós podemos entregar e confiar a Jesus cada um dos nossos problemas, porque Ele vai trabalhar e Ele vai cuidar de nós a seu tempo e a sua hora. Nós vamos então procurar trabalhar esse texto. E o primeiro ponto que nós queremos destacar aqui é que o sofrimento, ele é um propósito de Deus. Irmãos, como que nós seríamos mais felizes, mais alegres, mais contentes, mais realizados, não no sofrimento em si, mas na compreensão clara, no entendimento de que o sofrimento, ele é um propósito de Deus na nossa vida. E nós precisamos entender isso. Observe que não é falta de amor a Cristo, não é falta de amor de Cristo por nós, não é porque nós não temos um bom relacionamento com Ele, não é porque nós não somos fiéis a Ele, mas apesar da nossa fidelidade, um bom relacionamento, ainda assim nós precisamos entender o propósito, que o sofrimento ele é um propósito de Deus sobre as nossas vidas. Observe aí no capítulo 11, versículos
2 e depois o capítulo 12, versículo 3, que nós vamos perceber claramente que há uma relação muito especial de amor, de cumplicidade, de envolvimento entre Jesus e a família de Lázaro, Maria, Marta e Lázaro, como que eles se amavam, como que eles se relacionavam, havia intimidade entre eles, respeito e dignidade, mas ainda assim eles passaram por tal situação. Versículo 2 diz assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Capítulo 12, versículo 3, o texto diz assim: então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Versículo 3 agora, do capítulo 11, diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Versículo 5: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Agora observe o versículo 6: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Então não é porque não há aqui um relacionamento, uma declaração de amor, de fidelidade, de cumplicidade entre Jesus e as suas ovelhas. Marta, Maria e Lázaro amavam Jesus, Jesus amava essas 3 pessoas, ele se relacionava intimamente com elas. Contudo, quando ele toma notícia, quando ele recebe a notícia, o texto diz: ainda demorou 2 dias aonde ele estava. Não há outro ensinamento aqui, irmãos, a não ser um propósito de Jesus na vida dessa família. O sofrimento, a enfermidade de Lázaro tinha um grande propósito na vida desta família. Apesar do amor, apesar do compromisso, da fidelidade que havia entre eles, Jesus aqui é declarado por Maria e Marta, dizendo: olha, aquele a quem tu amas está enfermo, Jesus. Irmãos, para essas mulheres dizerem isso, provavelmente Jesus tinha um relacionamento muito próximo com Lázaro. Seriam pessoas que se relacionavam. Provavelmente Jesus havia ido à casa dessas pessoas. Marta aqui, ou Maria, melhor dizendo, era uma pessoa que havia demonstrado o seu amor por Jesus Cristo, havia gastado uma grande quantidade de dinheiro para ungir os pés de Jesus Cristo. Contudo, o texto diz assim: mas, recebendo a notícia, ainda ficou ali 2 dias. A razão pelo atraso de Jesus Cristo era o amor por esses homens, por essas pessoas, Marta, Maria e Lázaro. Jesus vai demonstrar aqui, irmãos, que o seu atraso era unicamente porque amava essas pessoas. Ele tinha um bom relacionamento e ele queria declarar o seu amor com maior profundidade. Jesus queria demonstrar a essas pessoas que ele tinha, de fato, algo muito maior para revelar a eles. Isso nos mostra, irmãos, que Jesus aqui também quer nos ensinar que o sofrimento ele existe, apesar do grande amor dele por você, apesar dele te amar com tanta profundidade ao ponto de ir à cruz para te salvar. Ele diz assim: eu não posso te isentar do sofrimento, eu não posso te isentar de sofrer em alguns momentos, de passar por situações difíceis. E isso aqui, irmãos, deve combater e deve refutar um ditado popular que diz que todo cristão ele precisa ser bem sucedido, todo cristão ele precisa ser saudável, rico. Isso é uma heresia, isso não é verdade. É certo que aqueles que andam com Jesus, que temem a Jesus, andam e gozam de boa saúde, de prosperidade, mas não é esse o ensinamento aqui. Na verdade, Jesus quer mostrar aqui que há um bom relacionamento
e que mesmo tendo esse bom relacionamento, o sofrimento acontece, o sofrimento existe. Essa heresia que é ensinada por aí, que o cristão ele não pode ficar doente, ele precisa ser saudável e rico, isso, irmãos, tem frustrado um grande número de pessoas. Imagine você uma pessoa simples, que crê em Jesus Cristo, que ama Jesus, que anda com Jesus, e de fato é fiel a Jesus Cristo, e que por uma razão ou outra ele vai a uma igreja, e em busca de uma cura, em busca de a libertação de um sofrimento, de uma angústia, de alguma tristeza, de algum sofrimento, e depois desse pastor orar e pôr as mãos e decretar e determinar e fazer toda aquele auê com essa pessoa, e ele vira para essa pessoa: olha, se você não foi curado, se você não prospera, se você não tem sucesso, se você não é saudável, a culpa é sua, é falta de fé. Na verdade, se você não tem fé, é porque você anda em pecado. E a gente diz assim: irmãos, como é cruel uma notícia dessa para essa pessoa. Dizer a ela que a culpa é dela, se ela não foi curada, se ela não foi restaurada, se ela não libertou, não foi liberta do seu sofrimento e das suas dores. A culpa é que ela não tem fé, a culpa é que ela está em pecado. Isso é uma doutrina insensível e cruel, irmãos. Coloca essa pessoa que anda com Jesus, que ama Jesus, no mais profundo abismo, a questionar a sua própria vida, porque não é ensinado a ele que, apesar de amar Jesus, apesar de viver com Jesus, de andar com o Senhor Jesus Cristo, de temer a Ele, de guardar a sua palavra, Ele não nos isenta de sofrimento. Há uma outra coisa, esse ditado popular, essa doutrina, falsa doutrina, essas heresias, elas não demonstram a verdade desses falsos profetas. Esses falsos profetas jamais anunciam que eles também adoecem, que eles morrem com a mesma regularidade que os demais. Observem se as pessoas, esses falsos profetas, essas igrejas que ensinam esses falsos ensinamentos, se eles ensinam, declaram na igreja que os seus falsos profetas também morrem, que eles também adoecem. Muitos aqui talvez tenham conhecimento a respeito da Valnice Milhões. Ela, em dado momento da sua vida, adoeceu, foi internada porque ela pregava a teologia da prosperidade, da cura. Ela, por vezes e muitas vezes, decretou em rede nacional de que ela repreendia, ela rejeitava qualquer enfermidade e que o cristão jamais adoece. E quando ela ficou enferma e foi para o hospital, ela saiu pelas portas do fundo do hospital, escondida, para que os seus fiéis não descobrissem que ela também adoece. Você pode estar perguntando assim: por que Deus permite essas tragédias na nossa vida? Se de fato há essa cumplicidade, esse amor, esse relacionamento, Jesus, aquele a quem tu amas, ele está enfermo, ele está doente, e o Senhor espera e demora 2 dias ainda depois de receber a notícia. Que amor é esse? Por que o Senhor permite tais situações? Por que o Senhor permite tais realidades em nossa vida? E aí, irmãos, nós entramos no segundo ponto, que é o seguinte: o porquê do nosso sofrimento. O porquê do nosso sofrimento. Por que nós sofremos? Por que você sofre? Por que você passa por situações difíceis? Por que às vezes você experimenta tragédias em sua vida ou na vida da sua família? Nem sempre nós teremos a resposta para essas perguntas, para essas situações. Há um princípio muito
nós precisamos destacar com muita propriedade, quando eu disse que nós precisamos aprender a olhar para o sofrimento na ótica da glória de Deus. Olhar para o seu sofrimento, para a sua dor, para a sua tribulação, para a sua angústia, na ótica da glória de Deus. Observe no versículo 4, aí nós vamos encontrar o porquê do nosso sofrimento. Ele diz assim: ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Volte no capítulo 9 de João, versículo 3, a respeito do cego de nascença. João 9, versículo 3, Jesus responde assim, olha: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então o versículo 4 diz assim: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Irmãos, como que isso mudaria a nossa mente? Como que isso mudaria a nossa alegria? Como que mudaria a nossa estabilidade, a nossa fé cristã, o nosso compromisso, o nosso relacionamento com Cristo, se nós entendêssemos isso, o porquê do nosso sofrimento? E a única resposta é a manifestação da glória de Deus. E se você não entende isso, se isso te incomoda, provavelmente você não entende, não compreende e muito menos tem uma visão grandiosa do ser de Deus, daquilo que Deus é na sua soberania e no seu propósito. Porque ao falar sobre isso, nós trazemos à mente aqui a situação de Jó. Jó foi um homem que, de fato, toda a história narra o sofrimento de Jó como um exemplo para a vida cristã. E depois de perder os seus filhos, perder toda a sua riqueza, perder a sua própria saúde, Jó agora então começa a questionar Deus pelo seu sofrimento, ou a razão pela qual ele sofria. E ele diz assim: Deus, por que eu nasci? Por que houve uma mulher para dar à luz? Por que o Senhor me trouxe à existência? Deus, por que eu sofro dessa maneira? Se eu pudesse indagar e questionar o meu Criador, e eu diria a Ele o quanto eu sofro, o quanto dói. Se eu pudesse dizer a Deus: Deus, por que o Senhor faz isso comigo, se eu ando com o Senhor no compromisso, na fidelidade? E observe que o próprio Deus é quem diz o compromisso, a fidelidade de Jó para com ele. Jó não tem problema de pecado, Jó tem um excelente relacionamento com Deus, Jó andava com Deus, Jó andava em santidade, porque o próprio Deus dizia: homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e homem que se desviava do mal. Então Jó está agora assim: Senhor, por que houve luz? Por que eu nasci? Por que existe uma mulher? Por que ela me deu a luz? Por que houve o dia do meu nascimento? E se você abrir o capítulo 38, 39 e 40 aqui do livro de Jó, você vai perceber como Deus responde a Jó. Ele diz assim: Jó, você sabe quem estabeleceu o firmamento do universo dos céus? Você sabe quem estabeleceu limites do mar? E disse às ondas do mar: eu quero o teu orgulho, você vai até aí e volta. Onde é que você estava, Jó, quando eu criei o universo? Onde você estava quando eu criei cada uma das estrelas e dei a cada uma delas um nome? Onde é que você estava, Jó, quando eu separei cada nuvem em ordem? E Deus vai perguntando algumas coisas para Jó. Você sabe de todas essas coisas, Jó? E aí Jó, no capítulo 42, depois de ouvir todos os questionamentos dele, diz: Senhor, eu me arrependo do pó e da cinza. Eu falei do que não conhecia, porque eu não sabia. Agora os meus olhos te veem, e eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Então nós entendemos aqui, com base nesse versículo, que o sofrimento, o propósito do sofrimento na sua vida é para exibir a glória de Deus, é para a manifestação da glória de Deus. Talvez você não entenda, você não compreenda como Ele exibe a glória dEle, como Ele manifesta o poder dEle no seu sofrimento. Porque para muitos evangélicos, a glória de Deus só manifesta o sucesso na libertação, na cura e na felicidade. Eu já cansei de falar isso aqui para a igreja. Nós queremos ver a glória de Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Nós não queremos ver a glória de um Deus de João Batista, de Estevão, de Isaías e de Jeremias. Por quê? Porque a glória de Deus se manifestou na vida desses homens através do sofrimento e através da sua própria morte. Então aqui nós aprendemos, irmãos, que Jesus diz: olha, esta eternidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Agora tente assimilar isso comigo. Olhe para o seu sofrimento, olhe para a sua angústia agora, e diz assim: Senhor, eu não entendo isso, eu não compreendo isso, mas de uma coisa eu sei: o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu sei que dói, eu sei que machuca, eu sei que me faz chorar, mas eu sei de uma coisa também: teu nome está sendo glorificado nesse sofrimento. Você consegue enxergar o sofrimento assim? Por que Jesus então demorou 2 dias? Por que Jesus aparentemente atrasou? Exatamente para manifestar a sua glória na vida de Lázaro, Maria e Marta. O amor de Deus é real. O amor de Deus por você é a mais pura realidade. Mas Ele está dizendo: não é porque eu te amo que eu te isento de dor e de sofrimento. Não é porque eu te amo que você nunca passará por decepções na vida. Mas é exatamente no momento de sofrimento, de decepções, que a minha glória estará lá em jogo. A questão é a minha glória. Senhor, quem pecou, ele ou os pais? Nem ele, nem os pais, mas é para a manifestação da glória de Deus. Talvez nós pudéssemos perguntar a cada um de nós: você está disposto a ser uma mesa, um pedestal, onde a glória de Deus é exibida? Você está disposto a ser isso? Senhor, eu sou um objeto, um instrumento, no qual o Senhor exibe a sua glória, da maneira que tu queres, quando tu queres, unicamente para a glória do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 10 e 11 diz que o sofrimento ele pode ser tanto construtivo como corretivo. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículos 10 e 11. O autor de Hebreus nos ensina que o sofrimento ele pode ter a finalidade da glória de Deus, como ele pode ter a finalidade de construir algo em nós, amadurecer a nossa fé, fortalecer a nossa fé, nos tornar mais maduros, nos tornar mais cristãos, autênticos, comprometidos com Deus, como também nos corrigir de algumas coisas. Hebreus capítulo 12, versículo 10 e 11 diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor nos parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. É uma construção, é algo que Deus está produzindo no seu coração em santidade de vida, para que a cada dia você ande mais próximo dele, você dependa mais dele, e a cada dia você possa exibir mais a glória dele com perfeição na sua totalidade. Quanto mais você é aperfeiçoado pelo sofrimento, maior é a exibição da glória de Deus e do poder de Deus na sua vida. Mas ele também tem caráter corretivo. Versículo 11: toda
Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. É através do sofrimento que somos aperfeiçoados no nosso caminhar, no nosso andar, no nosso depender de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo diz que o sofrimento, ele tem o caráter de nos treinar para que nós nos tornemos consoladores daqueles que sofrem. O texto diz que Deus nos consola com uma consolação, na qual nós depois vamos consolar a todos aqueles que sofrem. O seu sofrimento tem um propósito de Deus, um propósito de exibir a glória de Deus, um propósito construtivo da sua fé, de maturidade cristã, de compromisso, um propósito corretivo e um propósito de fazer de você alguém que possa ser um objeto onde Deus manifesta a consolação dele às demais pessoas. Terceira verdade, irmãos: confie os seus problemas, confie as suas dores a Jesus, pois Ele te ama. Você precisa ter essa convicção. Você precisa ter a certeza de que Jesus te ama. E você deve confiar a Ele todos os seus sofrimentos. Volte ao versículo 3 do capítulo 11. Olha o que o texto diz aí. Diz assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Observem-se em dado momento, em algum momento desse texto, essas irmãs procuram a Jesus e pedem a Jesus para curar Lázaro. Não, elas mandam dizer a Jesus: ele está doente. Está doente aquele a quem amas. Elas não pedem, mas elas informam, elas entregam a Jesus, elas confiam a Jesus o irmão enfermo. E mais do que isso, elas não disseram: Lázaro te ama. Elas não fazem isso. Elas não declaram pela fé que Lázaro está curado. Elas não determinam, elas não decretam nada. E elas muito menos dizem assim: Jesus, o nosso irmão que está enfermo, está doente, ele te ama. Não. Ela diz ao contrário. Ela diz assim: Senhor, aquele que tu amas está doente, está enfermo. O que isso significa? Significa que elas não apelam a Jesus Cristo com base no que elas são, ou no que elas sentem por Jesus, ou o que Lázaro é, ou o que ele sente por Jesus. Elas fazem a apropriação de uma teologia correta. Elas dizem assim: Jesus, aquele que se encontra enfermo, é aquele que tu amas. Irmãos, nós estamos pensando assim: a base que essas mulheres usam para socorrer o irmão é o amor de Jesus. Lembra quando Jesus chega e vai confrontá-las e diz: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Qual razão? E Jesus disse: vocês sabem que eu ressuscitarei? Não, nós sabemos que o Senhor ressuscita. Mas elas queriam uma ressurreição imediata. E Jesus estava falando de uma ressurreição futura. Ele estava falando de uma ressurreição espiritual. Mas aqui elas estão assim, pegando como base, como fundamento, o amor de Jesus por Ele. Por Jesus, tudo que nós clamamos a Ti, tudo que nós imploramos a Ti,
nós confiamos a Ti, nós entregamos a Ti o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa tristeza, porque o Senhor nos ama, e nós podemos descansar nisso. Lembra o que diz o Salmo 37? Entrega ao Senhor, confia ao Senhor, descansa no Senhor, espera no Senhor, pois o mais Ele fará. Mas irmãos, quando é que nós partiremos para essa verdade, para essa realidade de confiar, de entregar todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor a Jesus Cristo, na ótica da sua glória? Senhor Jesus, eu não entendo a metade das coisas que eu sou, mas eu entendo o Teu amor, e eu entrego a Ti e confio a Ti cada um dos meus sofrimentos. Essas irmãs não estão aqui pedindo Jesus para curar o seu irmão, elas não estão aqui apelando pelo amor delas a Jesus, nem o amor de Lázaro a Jesus. Essas irmãs simplesmente apresentam a Jesus os seus problemas, as suas dores e as suas tristezas. Com isso eu quero levantar aqui uma questão. Nós deveríamos pedir apenas aquilo que é para a glória de Deus. Você e eu só deveríamos pedir algo a Deus quando isso for para a glória dele. Senhor Jesus, se me curar, glorifico o Teu nome, então me cura. Se é na enfermidade que o Senhor glorifica o Teu nome, então me sustenta em meio à enfermidade. Se é me levando para a glória, não me curando, que o Senhor é glorificado, então me leva para a glória. Nós deveríamos pedir a Jesus Cristo somente aquilo que glorifica Ele. Nós precisamos confiar os nossos problemas a Jesus, porque Ele, de fato, nos ama. O texto diz isso: Senhor Jesus, aquele a quem amamos. Diante de todo o seu sofrimento, diante de toda a sua angústia, diante de toda a sua dor, você crê que Jesus te ama? Mesmo se Ele não devolver nenhuma dessas situações, você ainda continua acreditando que Ele te ama? Quarto ponto: veja o sofrimento à luz do amor de Deus. Não veja o amor de Deus à luz do sofrimento. Você pode tropeçar. Você precisa olhar para o sofrimento na luz do amor de Deus, à luz da glória de Deus, à luz da soberania de Deus. Você jamais pode questionar o amor de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus à luz do sofrimento. Você não pode inverter os papéis. Nós precisamos entender isso. Por quê? O amor sempre busca o bem maior da pessoa. E a questão é o seguinte: o amor significa que será dado à pessoa não aquilo que ela de fato almeja, não de fato o que ela deseja, mas aquilo que é melhor para ela. E o melhor para ela, na ótica da glória de Deus, do amor de Deus, nem sempre é o melhor para nós. Então, entender o sofrimento na luz do amor de Deus, da soberania e da glória de Deus, é olhar para lá e entender assim: o Senhor fará o melhor para mim, porque Ele me ama. O significado do amor, a realidade do amor é que Deus dará a você, é que Deus fará a você o melhor para a sua vida, na ótica dele, na glória dele, no propósito dele,
na soberania dele. É assim que nós avaliamos o sofrimento. E o melhor para nós sempre é, sempre foi, sempre será aquilo que Deus faz a nossa vida. Você tem convicção disso? Jesus te ama. Você precisa olhar o sofrimento à luz do amor de Deus, à luz da glória de Deus, à luz do propósito de Deus. E o amor é isso, é que Ele dará a você o melhor para você. Então você precisa dizer a você mesmo: tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz, e tudo aquilo que o Senhor fará é o melhor para mim. Será que nós entendemos isso? Será que nós conseguimos compreender esse amor? Porque quem iria imaginar, quem poderia compreender aquele momento ali do velório de Lázaro, de entender a manifestação do poder, da glória de Deus de uma forma totalmente sobrenatural? Quem poderia imaginar que muitas pessoas iriam crer e aceitar e receber a Jesus como Senhor e Salvador da vida após a manifestação da glória e do poder de Jesus Cristo? E mais, irmãos, se nós afirmamos que o sofrimento precisa ser visto à luz do amor de Deus, imaginem agora se Marta, se Maria, se Lázaro amavam a Jesus Cristo, qual seria o amor deles agora por Jesus Cristo? Qual seria a fé delas e dele em relação a Jesus Cristo? Preste atenção nisso. O sofrimento visto à luz da glória de Deus, visto à luz do amor de Deus, então traz essa implicação. Não é o fato de ser saudável ou rico, ou curado, ou liberto, ou próximo. Observe isso. Mas ter uma visão grandiosa da glória de Deus. Sabe por que nós sofremos junto com o nosso sofrimento? Porque a nossa visão da glória de Deus é muito pequena. É aquilo que eu perguntei. Você está pronto? Você está disposto, preparado para ser esta mesa, para ser esse pedestal, para ser esse objeto, onde a glória de Deus será exibida do jeito dele, no tempo dele e para a glória dele? O sofrimento precisa ser visto a essa luz da glória, do amor e do propósito de Deus. Outra questão aqui: Deus projetou cada uma das circunstâncias e Ele usa cada uma das circunstâncias para nos provar. Lembram da história de Jó? Ele tanto prova Jó, como ele prova ao diabo que Jó o ama, que o Jó o serve. Por qual razão? Porque Deus é Deus. Não porque Deus faz, não porque Deus me dá a prosperidade, não porque Deus me cura, não porque Deus me liberta, não porque Ele me isenta de sofrimento, porque Ele me ama. Não. Deus vai colocar claramente em todo o livro de Jó e mostrar claramente que Jó é fiel a Ele, e Ele testa e Ele prova Jó na fidelidade, porque Ele mesmo sustenta Jó, Ele mesmo dá todo o suporte a Jó, Ele dá toda a estrutura a Jó, para que Jó continue sendo um homem fiel, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas Ele prova o diabo: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Tomei tudo dele, e ele continua me adorando, e ele continua me servindo, ele continua. Então aqui uma pergunta para nós: se Deus projetou todas as circunstâncias, todas as situações, todos os momentos
usa cada uma delas para provar a nossa lealdade, a nossa fidelidade, o nosso comprometimento para com Ele. Não porque Ele faz algo por nós, mas unicamente porque Ele é Deus, e a única coisa que nós nos preocupamos é com a glória dEle, é com a manifestação do seu poder. Você entende isso? Você consegue olhar para o sofrimento, a luz, o amor de Deus, a glória de Deus e o propósito de Deus. Por último, o amor envolve circunstâncias. Lembra que eu disse que as irmãs de Lázaro não entendiam a demora de Jesus Cristo. E ambas, por duas vezes, deixam escapar aí que elas estavam se queixando de Jesus Cristo. Olha aí no capítulo 11, versículo 21, depois do versículo 32, versículo 21 diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teriam morrido meu irmão. Versículo de número 32. Volta a dizer assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras com Deus, quando nenhum deles havia nunca. Mas nós não temos muita facilidade, irmãos, para perceber que o amor envolve circunstância. Tem um salmo, que parece o Salmo 146, como que a gente não entende as circunstâncias que nos acontecem. Nós não conseguimos ver o amor de Deus, como que Deus age nesses momentos desconfortáveis da nossa vida. Porque o amor está envolvido com circunstâncias, as circunstâncias estão envolvidas dentro do amor de Deus que você encontrou. O Salmo 146 diz assim: Ele dá pão ao que tem. Você precisa estar com fome para Ele te dar pão. Ele dá vista aos que estão. Você precisa estar cego para Ele te dar a vista ou a visão. Ele liberta os que estão encarcerados. Ele consola os que estão abatidos. Ele traz alegria aos que estão entristecidos. Ele traz vitória àqueles que lutam. Ele traz o consolo àqueles que estão sofrendo. O amor envolve circunstâncias. E Deus manifesta o seu amor nas circunstâncias, nos momentos, nas situações, nas lutas, nas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Conforme diz Romanos, capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o chamado do seu propósito. Irmãos, como que a nossa vida seria completamente diferente se nós entendêssemos o amor de Deus nesse momento difícil, nessa tragédia, nessa dor, nessa aflição, nessa angústia, e ainda assim conseguir enxergar o amor de Deus, se tornar ou nos tornar essa mesa, esse pedestal, esse objeto onde a glória de Deus é exibida. Crendo, sabendo, Deus, eu sei que essa tragédia opera para o meu bem. Eu não entendo, eu não consigo suportar isso. Eu choro noite e dia, mas eu tenho uma convicção, Deus, ela é real no meu coração. Eu sei que ela coopera para o meu bem. Eu sei que a sua glória está sendo exibida nisso aqui, ainda que eu chore, ainda que doa, ainda que me entristeça, Deus. Mas eu tenho uma convicção, está lá no meu coração, está lá na minha mente. Eu sei a razão, eu sei o propósito, ainda que não compreenda nenhuma dessas situações. E ainda que cada uma delas me faça chorar noite e dia, eu posso confiar em Jesus, porque eu sei que Ele me ama. Eu sei que todas as coisas cooperam para o meu bem.
Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus fará em minha vida, na sua vida e para o seu bem. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro diz assim: nós devemos lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Na prática, irmãos, sabe como nós somos? Nós somos como aquela velha história do Zé Carroceiro. Zé Carroceiro passando de carroça, tadinho da sua carroça, com um pouquinho, meio do caminho ele dá carona para as pessoas. E uma dessas pessoas está com um saco de feijão nos ombros. E ele pega a carona com o Zé Carroceiro e continua a viagem. E ele continua com o saco de feijão nos ombros. E ele é questionado pelo Zé Carroceiro: por que isso? Ele diz: para não cansar. Às vezes nós fazemos isso na nossa caminhada cristã. O Senhor Deus diz assim: lance sobre mim cada uma de vossas ansiedades, porque eu amo de você. Eu amo você. Mas você continua carregando a sua ansiedade. Você continua carregando a sua angústia, o seu sofrimento. Talvez por uma frustração, talvez por uma decepção com Deus, porque você acredita numa teologia que Deus te ama, e se Deus te ama, você não pode sofrer, você não pode passar por angústia, por dores. Mas essa não é a verdade. A verdade bíblica é: Deus te ama, mas Ele não te ensina de sofrer, de angústia, de provações, de dores ou perdas. Nós precisamos aprender a confiar em Jesus, a ver o sofrimento à luz da sua glória, do seu amor e do seu propósito. Nós precisamos entender que o amor envolve circunstâncias. Em cada uma dessas circunstâncias opera o nosso bem, para a glória do nosso Deus. Vamos concluir, irmãos, com a implicação e aplicação da nossa vida. Implicação. A implicação que nós falamos no início. Você está disposto a ser uma mesa, a ser um pedestal, a ser um objeto, para que Deus possa exibir a glória dele? Você está disposto a isso? Deus, faça de mim esse objeto, onde a glória do Senhor seja exibida. Ou o seu sofrimento é mera consequência dos seus pecados e dos seus erros praticados. Será que o sofrimento que você tem é meramente fruto do seu pecado e dos seus erros cometidos? Ou o seu sofrimento é o meio pelo qual Deus exibe a glória? Você está disposto? Qual que é a aplicação? A aplicação é o seguinte: faça uma oração do Senhor, dizer: Senhor, faça de mim o mais honroso, porém o mais humilde, o mais frágil pedestal, mesa e objeto para a exibição da glória do Senhor. Me faça o mais honroso, mas o mais humilde e o mais frágil objeto, onde o Senhor exibe a glória do Senhor. Segundo a mentalidade do apóstolo Paulo, 2 Coríntios 4:7, e nós somos um vaso de barro, ou um tesouro escondido dentro de nós.
para que o poder da excelência seja da glória de Deus. Ore a Deus, clame a Ele: Senhor, faça de mim o mais honroso do gênero, porém humilde, porém frágil, para que o poder da glória seja todo o céu, seja a exibição da sua glória em toda a minha caminhada cristã, em toda a minha vida cristã, que as pessoas, ao olharem para mim, possam perceber a minha alegria da exibição da glória do Senhor. Por isso, lábios das certezas, vamos orar silenciosamente.